Ei, som. Ei, som. Ei. Bom dia, queridos. Hoje estou muito feliz, porque eu vou trabalhar um assunto que, quando eu olhei aqui, o pessoal aqui, eu falei, hoje vai dar pano para manga. Eu vou falar sobre temperamentos. Já vi a Glaucia ali, já... Cadê os psicólogos de plantão aqui? Eu vou chamar aqui quase à frente, para continuar aqui a palavra, mas hoje eu quero trabalhar um pouquinho sobre a ideia de temperamentos. É algo interessante da gente discutir, principalmente em igreja, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda corre daquela ideia de que eu sou assim, nasci assim. Não sei se é assim que é o ditado, né? Porque eu não sou dessa época, mas é um ditado famoso, né? Quem pode me ajudar? Vai, qual que é o ditado? Então, nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Esse é o grande ponto em relação aos aqueles que colocam o temperamento acima de todas as coisas. E aí eu fico imaginando, pensando, eu coloquei alguns textos aqui para a gente dialogar sobre isso, lembrando que é uma escola dominical, viu, gente? Então você pode falar, pode levantar. Diego, meu temperamento é esse daí mesmo. Tá parecido com isso daí. E aí a gente pode conversar sobre essas questões, tá bom? E aí, quase todo mundo sabe que são 4 opções, né? São 4 temperamentos. Eu até coloquei... Dá pra gente colocar ali? Dá pra ver, gente? Não dá, né, pessoal? Né? Fica meio difícil, né? Vamos ver se a gente consegue... Dá pra dar um zoomzinho ali? Acho que os bons de vista aí dá pra ver, né? Eu peguei esse link aí, essa roda, de um livro chamado Temperamentos Transformados. Gente, que livro legal, interessante demais. É de um pastor batista americano. Eu até coloquei a foto do livro, dá para acho que colocar rapidinho? Só para o pessoal ver? Gente, tira uma foto, quem tem dificuldade com temperamento, quem é difícil de lidar, sistemático, sanguíneo demais, colérico, fleumático, melancólico, quer conhecer um pouquinho mais sobre essa área? Gente, muito bom esse livro aqui, ó. Como Deus pode transformar os defeitos do seu temperamento. Antes desse livro, ele também escreve um livro falando sobre os temperamentos e a espiritualidade, alguma questão assim. Deixa um pouquinho a imagem aqui, que o pessoal está tirando foto aqui. E aí, ele trabalha essa perspectiva de que, tudo bem, nós temos temperamentos. É óbvio, ninguém aqui é máquina. Cada um é de um jeitinho. Depois eu vou passar um link para vocês também, é que não dá para colocar o link lá. Mas, se vocês quiserem aí fazer um teste de temperamento, chama educamais.com/teste de temperamento. Só colocar no Google aí, teste de temperamento, você consegue responder, se eu não me engano, são 90 perguntas de temperamento. Eu não sei se isso faz sentido ou não. Quem trabalha com isso, é verdade esses testes? É isso mesmo, Glaucio? Não é, né? Não é verdade. Mas, não sendo verdade ou não, acho que dá pra gente dar uma olhada ali, né? Tem algum teste melhor para se fazer? Um teste seria pegar uma consulta com ela, gente. Então, WhatsApp, só mandar mensagem lá, o teste seria, né, no consultório, né? Realmente, né? Porque algumas perguntas são muito abertas ali, né? O teste fica muito aberto. Mas é legal você perceber um pouquinho. Eu fiz esse teste e pareceu um pouquinho assim que faz sentido. Eu sou 25% sanguíneo e 31% melancólico. E a lacuna, eu não sei o que aconteceu comigo, ficou uma lacuna, faltou uma porcentagem. Eu olhei para o teste e falei, será que está faltando alguma coisa dentro de mim? E aí eu dei risada. Mas eu quero passar um pouquinho, pode voltar para o link, para a roda lá dos temperamentos? Você consegue ver um pouquinho aí? Tenta identificar você aí um pouquinho. Eu sei que é difícil fazer uma terapia aqui todo mundo junto, né? Mas vamos lá, tenta identificar um pouquinho onde você está. Dentro são os defeitos, certo? E fora são as qualidades. É porque acho que não está pegando tudo a imagem, né? Tem uma partezinha ali que tá pegando. Aqui, ó, isso, ó. Então, ó, fora é qualidade, tá bom, gente? Fora é qualidade e dentro é defeito. Pode dar o zoom de novo, não tem problema. Dá mais um zoomzinho pro pessoal pegar ali. E aí tenta identificar um pouquinho que parte da pizza que você tá. Dá uma olhada aí. Quem que se identifica só como colérico? Levanta a mão. Só colérico, Luciano? É isso mesmo? 80%? Não, fui muito. Quem que se identifica mais sanguíneo? Cadê os atores aqui? Olha lá, ali são a possibilidade de trabalho, né? Atores, vendedores, oradores. Melancólico. Cadê os melancólicos? Melancólico, Vitor? Melancólico?
E os fleumáticos? Fleumático? 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 Então, ó, você percebe ali, eu peguei algumas frases em relação a esses temperamentos, aí talvez ajude mais. O sanguíneo, ele tem a perspectiva de quê? Dele ser mais proativo, se oferece para realizar tarefas. Então pensa aí, fecha os olhos e fala assim, será que eu sou isso aí? Vamos ver. Proativo, se oferece para realizar tarefas, sempre em busca de novas oportunidades, sempre olhando para frente, criativo, mas um pouco desorganizado. Eita, peguei uma galera aqui, hein? Vamos lá. Um pouco desorganizado, quarto e vida meio desorganizados, mas sempre com novas ideias. Ele quer salvar o mundo, mas o quarto já não... Deixa quieto, não vamos salvar o quarto, vamos salvar o mundo primeiro. Gosta de trabalhos em equipe, se dá bem com pessoas e sempre pensa no bem coletivo. Gosta de estar em família. Geralmente são bons líderes, né? Mas às vezes não termina o que começa. Ah, isso aqui machucou. Esse daí é o sanguíneo. Vamos lá, colérico. Motivado, organizado sempre, delega bem as atividades que precisam ser feitas, mas pode ser um líder autoritário. Eita, vi gente já dando tapinha no ombro de outro aí, viu? Ó, fala, Senhor, escuta, Jeová. Olha lá, delega bem as atividades, mas pode ser um líder autoritário. Dentro da família, às vezes extrapola em mandar e não mostrar muito pelo exemplo. Então, às vezes ele manda demais, mas na hora que você olha para ele não tem muito, sabe, não faz muito sentido, né? São práticos, mas às vezes passam por cima das pessoas para que aconteça a praticidade, né? Esse é o colérico. Fleumático, não entra em conflitos. O cara que não entra em conflitos, sabe? Aquele cara que fica de cantinho, eu não vou entrar em conflitos, é meio complicado, é meio difícil. Conflito gera conflito, e conflito é difícil de lidar, né? A palavra conflito já é difícil, já. Sempre evita o desconforto das desavenças. Não gosta muito de inovação, então pensa aí, não gosta muito de inovação, mudou alguma coisa, a pessoa já fica meio assim, né? É mais conservador e pensa 1000 vezes antes de dar um passo. Na família, geralmente, é a base questionadora, o famoso, será que vai dar certo? Sabe, conhece essa pessoa? Que você fala assim, estou precisando abrir coisa e tal, um emprego, isso, aquilo. Aí a pessoa vira para você e fala, será que vai dar certo mesmo? Aquela pessoa que questiona, né? Mais assim, né? Não se arrisca muito e sempre busca a reconciliação com os outros. Percebe que tem defeito e questões de qualidade também. Melancólico. Ele é bom de trabalho. Sempre busca a excelência. Dedicado e detalhista ao extremo. Muito detalhista. Chega a ser chato demais. Então é um pouco complicado o melancólico. Muito organizado e por isso pode ser meio crítico, né? Aponta o dedo dentro da família, sabe fazer, mas tem dificuldade em ensinar. Mais fácil é criticar. Então eu sei fazer, mas eu não vou ensinar você. Você precisa aprender sozinho, aprende sozinho, né? Se vira, muito mais fácil. Por ser bom, revela meio o lado artístico. Então deu para pegar um pouquinho sobre as ideias, né? Do fleumático, sanguíneo. Eu ia falar sanguinário aqui, mas o sanguinário, né? O sanguíneo e tal. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque a gente vai passar por alguns textos aqui, onde Deus não descarta o temperamento, onde Deus usa o temperamento, porque o quanto de gente vem para a igreja e fala assim, Diego, eu sou sanguíneo demais para estar na igreja. Ué, que absurdo, como assim? Deus não usa gente diferente? E aí a gente vai caminhar por alguns textos, refletindo essa questão de personagens que tiveram os seus ápices ali, né, a intensidade de vida e como Deus ainda usou. Porque se a gente for pensar em questão de temperamento, você pode ficar ou apontando o dedo demais, falar que não é possível que aquela pessoa está na igreja. Ou você aponta para você mesmo e fala assim, eu sou muito culpado, eu não consigo ter um relacionamento com a igreja. E aí não tem como. Mas aí eu quero trazer alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo está lá em João 11, eu peço que vocês já abram a Bíblia de vocês, que é Marta e Maria. Eu acho legal porque está bem identificado ali o temperamento de cada uma. Está escrachado para a gente. E talvez eu pegue 80% das pessoas aqui. Ou é Marta ou é Maria. Né? A gente consegue identificar isso em questão de temperamento. João 11, do 20 a 27. E depois, versículo 32. Não, depois a gente vê mais pra frente.
Alguma questão de temperamento antes da gente ler o texto? Tranquilo? Vamos caminhando? Então vamos lá. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada. Já começamos aí com uma diferença aí já, hein? Quem que sai ao encontro? Marta corre, Maria senta. Maria está acostumada a sentar, né? Lembra daquela história também na questão? Que ela ficava sentada, ouvindo aos pés de Jesus. E Marta, desesperada, rodando para um lado e para o outro. O texto continua. 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É esse texto que Jesus está falando, né? O famoso texto, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É nesse contexto, com Marta e Maria. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. 2 temperamentos. Vamos ver se vocês estão bons de prova. Marta é o quê? Sanguíneo? O que mais? Só isso? Ou ela tem outra perspectiva aí? O que vocês acham? Vamos lá, gente, escola dominical, pode falar. Como? Colérico? Também, um pedacinho, né? Acho que uma mistura entre sanguíneo e colérico, né? Que sai e fala. Não sei se você identifica muito isso, né? O texto mesmo está dizendo, olha, ela corre até Jesus. O que é interessante a gente dizer aqui? Porque muitas vezes a gente pensa que o colérico e o sanguíneo, ele não tem possibilidade de trabalho na igreja. Ele não tem possibilidade de se envolver com Jesus, porque ele é muito sanguíneo. Ele não pensa, ele faz. Ele vai lá e pratica. E não fica pensando muito no que está acontecendo. Com Marta é um pouco parecido com isso. Ela levanta e faz. E chega e já pergunta e já questiona. Enquanto Maria está o quê? Sentada. Maria seria o quê? Vamos lá. Como? Melancólica? Melancólica. Um pouco fleumática também? Fleumática também, né? Tem a questão ali de ser mais, né? Talvez observador, reservada, uma palavra interessante, reservado, mais fechado em si, né? E ela está sentada e tal, olhando. Mas o que é interessante? A gente geralmente olha para Marta e fala assim: Marta, que absurdo, você está com o Rei dos Reis, por que você vem e questiona? É o temperamento dela, queridos. E esse é um ponto muito importante para a gente, porque às vezes a gente coloca temperamento numa balança de culpa, e a gente continua falando aquilo que é: eu nasci assim, vou morrer assim, né? Vou viver dessa forma, vou morrer assim. E a gente coloca sempre a culpa no temperamento. Ah, Diego, eu sou assim, mas é por causa do meu temperamento. Eu sou desse jeito. E aí eu não sirvo a Deus, ou eu coloco os meus pecados no meu temperamento. O ponto desse livro que eu coloquei aqui no início, né, do pastor Batista, ele fala sobre isso. Quando você entende o seu temperamento, você se torna uma pessoa mais arrependida de coração. E eu, olhando para o exemplo de Marta, nós encontramos essa ideia de uma mulher muitas vezes arrependida, mas que entendeu o seu temperamento. Ela não fica diferente nas passagens que ela passa, sempre ela é de qual jeito? Ela levanta e faz. Isso quer dizer que eu consigo servir com o meu temperamento, apesar muitas vezes do meu temperamento. Apesar de eu ser fleumático, de eu ser sanguinário, de eu ser aquele cara que puxa e que é meio crítico. Então, o que eu aprendo aqui, tanto com Marta, com Maria e outros exemplos bíblicos, Barnabé e Paulo, Jacó, Isaac, gente, tantos exemplos bíblicos que nós temos aqui, Pedro, Lucas, mais detalhista e tal. O que eu aprendo com eles? É que há lugar para todos os tipos de temperamento. Porém, entretanto, não deixe com que isso seja uma muleta da tua relação com Deus. O que seria isso? Eu jogo na conta do temperamento. E aí, talvez seja a primeira pergunta para a gente: será que você não está jogando na conta do temperamento o que é pecado? Pensa um pouquinho sobre isso. Será que você não está jogando na conta do temperamento o que é pecado, o que deveria ser tratado com arrependimento verdadeiro de coração? O que deveria ser tratado com conversão, com
clamor de Cristo Jesus, Ele olhando para dentro de você e limpando e transformando? Porque tudo bem, nós temos pessoas de diversas maneiras aqui, de pensamentos, de sentimento e de todos os tipos aqui. Só que o que nos une, queridos? A igreja, a fé em Cristo Jesus. Então não tem essa ideia de que você vai viver para o resto da vida do jeito que você é. Não tem como, queridos. Se o Espírito Santo habita em você, você vai ser transformado. Ontem eu vi um documentário com os adolescentes e com os jovens aqui na igreja, chama Poder de Deus. Eu já falei isso com vocês sobre esse documentário. Por favor, assistam, muito bom. Tem no YouTube. E um dos meninos lá no sertão, ele se converteu e tal, e ele começa a pregar a palavra. E ele fala assim, seu Inácio, ele vira e fala assim, o cara que está fazendo o documentário vira para ele e pergunta, né? Fala assim, seu Inácio, quantas pregações você tem? Ele fala, eu tenho 300 pregações. Tinha se convertido faz pouco tempo. Aí o seu Inácio fala assim, mas eu não sei ler nem escrever. Aí ele pegou o caderninho de pregação, mostra para lá, a letrinha bonitinha. Aí ele falou assim, antes eu nunca imaginava fazer isso aqui. Eu dito a pregação para minha sobrinha, a sobrinha escreve. Só que eu não sei ler nem escrever. Por que eu estou falando isso? Porque ao decorrer da entrevista do seu Inácio, ele fala assim, antes eu nunca faria isso. Era um cara preguiçoso, um cara que só criticava as pessoas, um cara que só falava mal, só se envolvia com coisa errada. Eu nunca imaginaria sentar para ditar uma pregação para minha sobrinha. Isso é um absurdo, para que eu vou fazer isso? Aí ele fala uma frase que eu acho fantástica. Ele fala assim, mas agora eu sou diferente. Porque Jesus é meu Salvador. Logo, eu vivo aquilo que Jesus fala para eu viver. Então, eu creio muito nisso, queridos, que o temperamento nosso ele tem que ser o mais próximo de Cristo, apesar do sanguíneo, do fleumático, do melancólico, daquele que passa por dificuldade em cada ponto. Então é você levar o seu temperamento aos pés de Jesus e falar, Deus, estou com muita dificuldade nisso aqui, eu critico muitas pessoas. Eu sei fazer as coisas e por causa disso eu estou criticando muitas pessoas. Eu não quero mais ser assim. Não quero mais ser assim. É que eu acho que a gente parou de perceber de que Deus muda. Esses dias mesmo eu estava pensando junto com o Carlos César. Estava conversando com ele. Essa semana foi bem difícil, né? A gente perdeu a Valtiza, da nossa igreja aqui, da família Pinho. E a gente estava conversando depois, eu e o Carlos César, e a gente falou assim, o que está acontecendo com a igreja? Aí eu lembro que ele comentou, ele falou assim, eu acho que tem muita gente que não ama a Deus de verdade. E não vai mudar. Porque se não tem o amor para com Deus, porque a gente prega muito aqui sobre o amor de Deus para conosco, certo? E a gente está certinho disso, você sabe disso, você sabe que Jesus morreu na cruz, você sabe que Ele salvou você, que Ele pode salvar sua família, a gente sabe do amor que vem de Deus para conosco, a gente sabe disso, a gente conhece. Quantos anos você vem aqui, queridos? Quantas vezes? Mas qual é a resposta desse amor? O que você fala em relação a esse amor? Você retribui em amor e gratidão? A gente conversou um pouquinho sobre legalismo, né? Religiosidade. O Carlos César vai começar a semana que vem uma série sobre religião. E a gente, então, o que a gente percebe muito é isso. E esse amor para com Deus. Eu creio que se a gente amar mais a Deus, a gente vai deixar os nossos temperamentos de lado. E vai começar a servir e falar, Deus, sou colérico, explodo demais, sou sanguíneo, faço as coisas erradas, mas Deus me ajuda. Pelo amor do Senhor, me ajuda a melhorar, deixa eu caminhar, deixa eu me envolver na tua obra. Voltemos para o texto. Alguém quer falar alguma coisa em relação a isso? Evelyn, coçando aí, tá tranquilo? De boa? Então tá bom. A Evelyn sempre dá boas explicações para a gente aqui. E aí, então vamos caminhar. Marta, ela corre até Jesus, só que ela tem algumas perspectivas interessantes aqui. Primeiro, ela expressa a fé em Deus. Pode ver no texto que ela vai dizer, olha, se tiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tem o seu temperamento difícil de lidar, intenso, mas ela expressa o quê? Fé em Deus. Ela tem a sua dificuldade, ela corre, ela fala, ela é estabanada, ela vai à frente, mas ela vira e fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido.
O que é isso? Ela está expressando a fé em Deus, queridos. Uma pessoa que é diferente da gente, muitas vezes, ou talvez você seja parecido com essa pessoa também. Tem lugar, queridos, tem lugar na mesa. Outra coisa interessante, ela tem um conhecimento de Deus. Ela vai dizer assim: mas sei que tudo quanto pedires a Deus pode acontecer. Ela conhece Deus, apesar do seu temperamento. Ela tem fé no quê? Na ressurreição, queridos. Uma das marcas da igreja primitiva era ter a fé na ressurreição de Jesus Cristo. Era compreender que Ele morreu na cruz, mas Ele ressurgiu. E ela também identifica isso, declaração de fé extraordinária. Eu tenho certeza, vai voltar, eu sei disso, a ressurreição, eu creio nisso. Maria, então, fica esperando, né? Mas ela também fala a mesma coisa: se meu irmão não tivesse morrido, né? Se o senhor não tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu acho que algumas aplicações para a gente, né? Tem dois temperamentos aqui, um intenso e um tranquilo. Qual que é você aqui? Você é mais Marta ou você é mais Maria? Pensa aí, identifica aí. Ou é meio termo, você ficaria meio sentado, ou iria, ou não e tal. O ponto é, tem um texto muito importante de João 11:5, no início desse capítulo que a gente está, que diz assim: ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Isso quer dizer que existe temperamento descartável? Não. Jesus amava os três, cada um do seu jeitinho, cada um com seus problemas, cada um com seus erros, cada um com a sua intensidade, cada um com a sua visão. Lázaro morto, Maria sentada e Marta: vamos Jesus, e aí, o que acontece? Você olha para a igreja e você percebe gente assim? É lógico, gente, a igreja faz parte disso. Isso daqui, queridos, é um levantar para o nosso coração e trazer um pouco de paz. Porque a gente tem que parar de ficar culpando ou temperamento, ou culpando pessoas, ou falando assim: essa pessoa é descartável, ela não fala. Vocês sabem muito bem, eu trabalho com adolescente, com jovem, o que eu percebo muito é mães, pais também, que matam os seus filhos. Porque fala assim: meu filho é assim, Diego. Passa essa síndrome de Gabriela, né, que o pessoal fala, passa a síndrome de Gabriela para o filho. Meu filho é assim, ele é meio quietinho, ele não mexe com ele não, tá, Diego? Eu já vi, teve uma mãe que chegou para mim e falou assim: não mexe com ele não, parece até um animal. Que isso, não mexe com ele não? Que é isso, gente? Não mexe, não tem como assim mexer, não é absurdo, que absurdo, gente, não é isso. O que é o ponto aqui? Às vezes a gente, como pai, como mãe, está errando nessa relação. Por quê? Porque a gente acha que o temperamento do nosso filho tem que ser intocável, ninguém mexe, ele é de cristal, deixa quietinho, né? Fica ali quietinho e tal. E aí tem muitos pais que estão matando seus filhos, porque não podem deixar os filhos errar, não deixam os filhos caminharem e entender que tem um temperamento e que esse temperamento pode ser usado como servo de Jesus. Não, meu filho já era, acabou. Aquela pessoa já era, acabou, não faz nenhum sentido. Joguei ela, condenei ela. A igreja é muito boa nisso, né? De condenar pessoas. A gente condena, né? A gente olha para uma pessoa e fala assim: condenável, condenável. E eu já dei esse exemplo aqui. Eu nunca imaginaria sendo pastor. Nunca imaginaria. Que absurdo, como que pode? Quantas janelas dessa igreja que eu já quebrei, gente, quando era criança. E graças a Deus que caminhando, e eu tive pessoas, e eu tive tias da UCP, das crianças, que olharam para mim e que falaram com força, falaram assim: não, que absurdo, isso é condenável. Eu tive várias pessoas que falavam de cada um de um jeitinho, de temperamento. Eu não posso ficar condenando essas pessoas também, porque são o jeito delas. Só que quando envolve pecado, queridos, a gente não pode passar pano e ficar jogando na conta do temperamento. A gente tem que entender isso. Fala, Benjamin. Sim. Exatamente. Sim.
Maria. E fez. E fez. Perfeito. Perfeito. Aham. Sim. Sim. Sabe um negócio legal, Benjamin? Que você falou? Que Deus lida de cada forma com cada temperamento. Com Marta e Maria, um ele vira, senta e chora, tá junto, e o outro ele começa a falar, a conversar. Então é interessante a gente perceber isso. Jesus lida de cada forma, de uma maneira diferente com cada temperamento. Tem a ver com Abraão, com Sara também. De cada forma, Deus trabalhou com Abraão de um jeito, Deus trabalhou com Sara de outro jeito. Queridos, tem tantos personagens aqui que senão eu vou ficar pregando até a noite. Mas eu coloquei só Marta e Maria de início para a gente ficar mais tempo, porque é o que eu percebo mais escrachado de diferença, de polaridade. Marta está de um lado, Maria está de outro. E mesmo assim, todos caminharam. Fala, Lu. Perfeito, perfeito. Ah. Exato. Esse é um texto muito famoso, todo mundo fala disso. Que absurdo, Pedro afundou, que absurdo. Mas foi o único que saiu do barco. O único que saiu do barco. Como que os discípulos iam comer? Essa é a pergunta. Perfeito, perfeito. Tem misericórdia, tem muito defeito dentro dos temperamentos, tem muito defeito. Perfeito, exatamente. É isso mesmo. Sim. Aham. Aham, sim. Perfeito. É. A gente confunde essa ideia de criador e criatura, né? Nós queremos ser criador e por isso, logo eu passo tudo. É uma cegueira, né? Exatamente, esse é um ponto muito importante. Jesus, ele questiona mais a questão, porque no texto de Marta, naquele outro texto de Marta, que Marta está correndo e fazendo as coisas e Maria está sentada, Marta puxa a orelha de Jesus, é isso mesmo. Marta vira e fala, e aí? Está sentada?
É mais ou menos isso que ela vira e fala. A gente é muito assim, né? E aí, nesse momento ela se coloca como criador. Ela está querendo mandar. Jesus, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. O feijão está lá no fogão, está precisando de gente lá para olhar o feijão. Como que a gente vai fazer isso? Mais próximo. Esse é um dos momentos que você mata o outro filho. Deixado de lado. É interessante isso, né, Evelyn? Porque a gente percebe que a gente falha demais como pai. E talvez, como a gente falando sobre temperamento aqui, a gente tem essa ideia de que é uma possibilidade de a gente amar as pessoas e educar os nossos filhos através de temperamento. Tem coisa que a gente precisa olhar e falar, puxa vida, é um temperamento que eu tenho como ajustar com os meus filhos, tenho como caminhar com eles. Eu falei há um tempo atrás aqui sobre a marca do perdão. Como eu creio que seria diferente alguns filhos se os pais pedissem perdão. Porque é uma geração que vem caminhando e que nunca falou perdão. Nunca sentou e pediu perdão para filho por algum erro, por algum fracasso, algum problema que fez. Porque não é possível que pai não erra, gente. Talvez está vinculado com o temperamento? Sim, está vinculado com o temperamento do pai que não vê a falha do filho. Mas isso é pecado? Quem é o adulto da relação? Quem que manda? Como crianças. Sim? Sim. É uma mistura de equilíbrio. Aham. Exato, porque senão, sim, conversar com pessoas, terapia, sentar, porque às vezes você se condena também, de vou falar assim, por que eu não posso servir a Deus? Sim. A primeira oportunidade do filho ir embora, ele vai. Sim. Aham. Exatamente. Exatamente, exatamente. De deixar de lado talvez o temperamento e pensar mais no filho, né? E isso tem muito a ver com o temperamento, Evelyn, porque se o pai vira, né, se ele entende que o temperamento dele está matando os seus filhos, ele precisa mudar. Se tem conversão, se tem Espírito Santo ali dentro do coração, ele precisa mudar.
Tá matando, tá matando. Fala, Lívia. Precisam falar. Aham, sim, sim. Sim. É. Que é um dos papéis do profeta, né? De você. Sim. A gente vive numa sociedade difícil, né? Porque, por exemplo, eu como pastor, eu falo para uma família, às vezes a família se volta, né? Fica chateada, mas a gente perdeu essa ideia de ter que falar, ter que confrontar, né? É a ideia da confrontação mesmo, de você pegar e falar. Exatamente, confrontou. Mas confrontou. Você vê ele falando, Marta, Marta, você está errada. E a gente, é difícil, é difícil, a gente tem que começar a pensar mais sobre temperamentos. Eu acho que daria até uma série sobre temperamentos, para falar só sobre temperamentos e como a gente pode servir, porque as duas serviram. As duas serviram na obra de Jesus, do jeitinho delas, mas serviram. Aham. É difícil entrar em conflito, né? É um erro. Eu tenho dificuldade com isso também, vivendo com os adolescentes. É difícil. Deixa eu só fazer um parênteses aqui com o pessoal da internet. Porque tem um pessoal da internet que às vezes manda mensagem lá e fala assim, Diego, é difícil, tal, por causa do microfone, é complicado. Mas qual que é o meu pedido? Vem pra cá, querido. Né? Vem para a escola dominical. Né? É importante, porque você vai perder um pouquinho nesse contato. Não dá pra gente, às vezes, mexer com o microfone, chegar até lá e tal. Então, vem pra cá, dá um close aqui, vou fazer que nem uma coisa. Vem pra cá, querido, tá? Vem participar aqui com a gente, tá bom? Escola dominical já voltou, tá bom? Dá tempo, 10h30, gente. 10h30 da manhã, no domingo, é tarde, dá pra você tomar café, tranquilo e tal, e vir com a família, tá bom? Então, ó, tá certo? Eu sei que você perde um pouquinho, a gente vai tentar melhorar nisso. E vem pra igreja, tá bom? Lívia, você ia comentar alguma coisa? Marta, como sempre, servia. Você percebe? Nossa. Uhum. É. Eu fico pensando também só na questão da contemplativo, né, do contemplativo. Você imagina se todo mundo que fosse contemplativo? Quem quer pregar? Quem quer fazer? Quem quer tocar? Quem quer pegar o púlpito aqui e colocar aqui? Quem quer abrir a porta? Agora, você imagina se todo mundo fizesse? Difícil também a gente pensar nisso. Eu creio, eu coloquei como objetivo, né, de chegar essa mensagem aonde a gente ia chegar, é nesse ponto. Há lugar para todos. O ponto é, não passe pano para o seu pecado. Se é pecado, se é problema, a gente precisa falar mais. É aquilo que a Evelyn comentou. A gente precisa falar mais. A gente precisa identificar mais o problema. Isso aqui é problema. Pode ser que o meu temperamento empurre. Porque, gente, a gente é caído, certo? Pecador. Logo, os nossos temperamentos vão ser também pecadores. Nos empurram para o pecado. Nos colocam frente a um pecado. A gente precisa identificar. E nem sempre vai ser só pecado. Vai ter qualidade também. Vai ter gente que vai levantar aqui e vai fazer muito bem feito. Qualidades de temperamento. A gente não vai dar tempo de passar todos os outros que eu coloquei aqui.
né? E graças a Deus por isso que eu gosto do pessoal conversando, falando, tendo essa ideia da escola dominical. Mas eu coloquei só Isaac e Jacó, vou passar rapidinho Isaac e Jacó, porque é um exemplo interessante. Bem rapidinho, está lá em Gênesis 24, depois você pode ler em casa, tá? A história de Isaac e Jacó ali rapidinho. Mas olha a diferença um pouquinho de temperamento de Isaac e Jacó. Isaac, ele espera pela escolha da esposa. 24, 66 e 67. Ele vai falar, né? O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu a tenda de Sara, né? Mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Beleza, Isaac espera, né? Tem toda aquela relação da espera. Jacó fez o quê? Trabalhou 14 anos. Olha a diferença de novo aí. Trabalha 14 anos. Isaac, lá em Gênesis 26, um pouquinho mais para frente, 12, 13, confia e obedece a Deus e enriquece naturalmente. Olha o texto. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Isaac, como foi Jacó? Como foi Jacó? Vamos lá, Gênesis 28, 20 e 22. Jacó, ele teve uma barganha com Deus, gente. Ele barganhou com Deus. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus não for comigo e me guardar isso, aquilo, ele levanta baluarte, ele faz isso. Vocês percebem a diferença? Olha que diferença de temperamento. E como que a gente é conhecido de igreja? Abraão, Isaac e Jacó, né? Os patriarcas, o início da igreja. Ué, você continua falando em Jacó, você continua falando em Isaac. Eles não saíram do contexto bíblico. Eles não foram tirados com seus problemas e erros, com seus temperamentos. Quer ver outro temperamento bem difícil que eu não coloquei aqui na GC, mas eu coloquei no pensamento aqui que eu lembrei? Davi. Gente, e Davi? Que turbilhão de mente. Uma hora adúltero, uma hora rei, uma hora perdoado, outra hora restaurado, um dos maiores salmistas que nós temos, lamentava, chorava, vencia a guerra. Gente, é um temperamento que eu fico olhando e falo assim, puxa, Davi tinha um temperamento que, olha, puxava as coisas mesmo. A gente precisa lembrar disso. Aí só para a gente cair na igreja, que o Luciano colocou para a gente, eu só quero encerrar com esses dois exemplos aqui. Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo, bem interessante da gente dizer aqui. Em Atos 15, né, na questão da igreja, 36, 41, você conhece muito bem esse texto, que Barnabé tenta dar chance para João Marcos. E aí Paulo, vamos lá, vamos ler esse texto. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar quem? João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram o quê? A separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Gente, liderança rachada, início da igreja cristã. Sabe o que Deus fez com isso? Cada um vai para um lado e vai pregar o evangelho. Interessante pensar nisso, né? Pode falar, Eve. Sim, ele vai reatar no fim, né? Paulo reata quando ele está pedindo os livros, né? Aí ele fala, traga também João Marcos, muito querido e tal. Ele reata, ele tem essa visão de que não pode deixar o temperamento passar por cima, né, das coisas de Deus, né? Extremamente radical, extremamente legalista. Paciência com isso, o processo.
Sim. A gente não gosta de processos, né? A gente quer sempre ultrapassar o tempo, né? E aí com Paulo é interessante porque ele vai falar isso, né? Essa questão de que no final da vida dele, ele coloca talvez na cabeça e fala assim, puxa vida, lembrei de João Marcos. Quero voltar, não quero passar por cima disso, né? E aí se a gente fosse identificar Paulo e Barnabé, Paulo é mais aquele mestre, né? O mestre, o doutor da lei e tal, que mantém a sua igreja e tal. E Barnabé parece mais misericórdia, né? O que eu percebo mais de Barnabé é misericórdia. Deus pegou os dois, teve desavença, cada um vai para um lado. Vai pregar cada um, vai. Esquece um pouquinho disso aí. E aí cada um foi para um lado, pregou. Pode falar, irmão. Então, cuidado com eu nascer assim. A maioria das vezes. A maioria das vezes. Esse pensamento do eu nasci assim, vou ver assim. Ó, tem uma moça atrás de você ali de preto, pode pegar o telefone dela. Passa pra essa pessoa ali. Eu creio muito nisso. A gente precisa de gente para ouvir, para falar, para questionar. Né? A terapia, né? De ferramentas, né? Eu tenho essa visão bíblica, né? Na questão de que Cristo salva e muda o nosso coração. Mas tem coisas que... Pode falar, Glaucio. Sim. Individualidade ali. Não é assim. Eu vou com os meus, né? São os nichos, né? E vai para os iguais. A gente sempre busca os iguais. E que vai acontecer. E aí a gente nunca aprende, né? Eu gosto muito de uma frase do Pondé que ele fala assim: o sofrimento, a falta de sofrimento deixa as pessoas idiotas. E deixa. O que é o sofrimento? É você lidar com o diferente. Te confronta. Joga para um lugar onde você não entende. Você não compreende. Joga para o lugar de criatura. Joga para o lugar de criatura. Pode falar. Sim.
Sim. Você quer aprender mais do que viver com alguém diferente? Isso é bom demais. Você pode ver na liderança da nossa igreja. Carlos César de um jeito, eu sou do outro. Eu e o Carlos César, a gente é um pouco mais parecido, ansioso, né? A gente é mais elétrico e tal. O Alex é de outro jeito, o Mateus é de outro jeito. Os presbíteros, cada um de um jeito. Na diferença, é muito interessante, queridos. Quando acaba a diferença, o que acontece? É quase um ditador. É um sistema que você só tem um que manda, então vocês precisam ser iguais a mim, que sou desse jeito. Se você não é igual a mim, então você não pode fazer parte. Pode falar. Exatamente. Aham. Aham. Isso. Sim. Ah. Quando os dois são parecidos, é um pouco difícil até de lidar, né? Dentro de um casamento. Eu não lembro de ter aconselhado alguém assim, mas talvez vocês que já são mais velhos, você pega pessoas que são bem iguais, parecidas. Atrito, né? Tem muito atrito. Porque não tem um que vai abaixar um pouquinho no momento, os dois querem gritar. Os dois são donos. Então, fica difícil você lidar dessa forma também. Interessante, né? Temperamento. Eu vou falar para o Carlos César para a gente fazer uma série completa disso aí. Para a gente lidar mais com isso. Chama psicólogo aqui na frente, a gente bate um papo, conversa. Porque é escola dominical, gente, é isso mesmo. Falem mesmo, tá bom? Pode falar. E o pessoal que está em casa, ó, vem para cá. Pode falar. Sim. No final dele tem reata. Você viu como é importante não falar essa frase? Então vamos lá, o tio pede para repetir. Não vamos falar mais isso? Tá? Nasci assim, continua assim, morrer assim. Vamos mudar? Eu lembro da minha avó, com 94 anos ela se converteu. No final da vida ela apareceu outra mulher. Conversão, gente. Arrependimento verdadeiro de coração. 94 anos. Tá bom, mas Cristo entrou, mudou. Só por Deus. Só por Deus. Glória a Deus. Processo. Está aqui, né? Olha que lindo ouvir isso. A gente muda. Eu posso, se a gente, né, colocasse aqui para vocês o microfone. Quantos de vocês mudaram? Gente, mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Eu acho que é isso, é essa beleza da caminhada cristã. E aí a gente precisa lembrar, e aí um ponto muito interessante. Igreja é ponto importante para essa mudança, hein, gente? Sabe por quê? Porque aqui é o lugar do diferente. Tem gente do seu lado aí, que pensa totalmente diferente de você. Mas o que te une? O Evangelho de Jesus. Então a igreja é importantíssimo. Gente que quer mudar, vem para a igreja. Tá bom? Mais um chamado para você que está sentado aí. Vem para a igreja. Só arrematando então, fechando aqui. Então o temperamento tem influência, né, em como respondemos à fé, tem influência negativa, né, positiva, que a gente trabalhou aqui. Pedro era mais intenso, Lucas detalhista, Paulo mestre, Jó melancólico, extremamente melancólico, Isaac manso, Jacó intenso, enganador, Davi adúltero, mas rei. Então, como que você vai lidar com o seu temperamento? Essa é a pergunta para o seu domingo. Tá bom? Pensa aí, identifica seu temperamento, como que você vai lidar, olha para os defeitos, coloque em Cristo Jesus. Deus muda a minha vida, eu estou acabando com a minha família porque eu sou crítico demais, eu odeio demais, eu falo mal das pessoas, estou acabando com a minha família, estou acabando com a minha vida, me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, e voltemos para a igreja. Amém? Alguém tem alguma coisa mais? Colocar aqui, temperamento difícil, quer confessar, já começar com uma confissão, já falar, gente do céu, sou ruim demais, Diego está falando aí, esse negócio complicado demais de lidar. Eu vou falar com o Carlos César para a gente fazer uma série sobre temperamentos. Amém? Deus abençoe. Vamos orar para a gente encerrar? Vamos ficar de pé?
vamos terminar o nosso momento devocional aqui, de estudo, e ir para o nosso domingo pensando sobre isso, que Deus é o Deus que transforma os nossos temperamentos segundo a vontade dEle. Deus, obrigado, ó Pai, por esse estudo. Continue conduzindo o nosso coração, nos ajude a colocar os nossos temperamentos, apesar deles, ó Pai, aos Teus pés, Senhor. Nós pedimos por isso. Cuida da gente, fala com a gente, transforma o nosso coração e que quebre, Senhor, essa ideia de viver da mesma forma, viver com os mesmos erros, com os mesmos pensamentos. Deus, nos ajude a entender o diferente e que Ele possa nos auxiliar nessa caminhada de transformação, Deus. Nós pedimos por isso, a Tua igreja pede por isso. Uma igreja diversa, mas que está unida a servir a Jesus Cristo. Nós pedimos por isso. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus nosso Pai e o consolo do Espírito Santo seja sobre cada um aqui, ajustando, acalmando, tranquilizando o nosso temperamento hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Queridos, bom domingo, Deus abençoe. Sem desavença, viu? Temperamento, vamos tranquilizar, esse domingo mais chegado, vai ter a macarronada, vai ter o frango, vai ter o colérico do lado, vai ter o sanguíneo do outro, mas que seja abençoado demais seu domingo. Até mais à noite, queridos, Deus abençoe. Pede para elas colocar o círculo de novo aqui, que tem gente que está querendo identificar ainda qual que é o problema aqui. Olha lá, olha lá.